Ela me pediu para esperar um pouco, queria abrir o portão. Aí já foi me contando que ele já estava melhor, que inclusive estava pensando em voltar para Betim. E antes que eu fizesse algum comentário, ela ainda acrescentou: a Gisele veio para cá assim que soube do acidente. Aí ele já vai aproveitar e voltar com ela. Eu escutei aquilo e fiquei me perguntando: ué, quem é essa Gisele? Será alguma parente? Só que aí a mulher falou: a filhinha deles ficou lá e a Gisele está preocupada com a menina. Sabe, eu ouvi aquilo e já senti aquela tremedeira. Filhinha deles? Mas deles quem? Ué, do Sérgio e da Gisele. Aliás, ela tá lá no quarto com ele. Vem. Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Eu trabalhava no setor administrativo de uma transportadora. Uma empresa grande, muitos funcionários, atendíamos praticamente o Brasil todo e transportávamos quase todos os tipos de cargas secas. Volta e meia, os caminhoneiros tinham de vir à matriz para fazer o acerto das viagens, prestar contas, mesmo aqueles que moravam em outras regiões do país. E foi numa dessas vezes que eu acabei conhecendo o Sérgio. O Sérgio estava justamente fazendo o acerto quando eu entrei ali na sala para entregar uns papéis ao Fábio, que era a pessoa responsável pelo setor. Olha, esse homem me mediu dos pés à cabeça. Depois sorriu e me cumprimentou. O detalhe foi que antes mesmo de eu sair da sala, escutei ele fazendo aquele comentário com o Fábio. Nossa, que boneca. Como é que é o nome dela, Fábio? Eu ainda dei assim uma olhadinha para trás, antes de sair pela porta, e ele ainda estava com os olhos grudados em mim. De certo modo, eu já estava meio que acostumada com aquele tipo de situação, principalmente se tratando de caminhoneiro. Havia uma rotatividade de caminhoneiros muito grande ali no pátio da empresa. Era caminhão chegando e saindo o tempo todo. E alguns deles mexiam com a gente, faziam comentários, faziam uma graça aqui, outra ali, normal. Na verdade, eu nem dava muita bola. Só que não sei explicar, dessa vez, eu gostei tanto do jeito dele, o modo como ele olhou para mim. A gente ainda voltou a se ver naquele mesmo dia, no refeitório, na hora do almoço. Lembro que ele estava sentado numa mesa assim, pertinho do buffet, e quando fui servir, foi inevitável trocarmos um olhar. Ele até sorriu para mim e juro, cheguei a pensar que ele fosse até me convidar para sentar ali na mesa com ele. Mesmo assim, senti seus olhos me acompanhando o tempo todo. E mesmo a uma certa distância, ele não tirou os olhos de mim o tempo todo. Não vou negar que, sabe, fiquei feliz com aquela paquera. Porque, repito, era para mim uma coisa até meio repetitiva. Porque, normal, né? Caminhoneiro sabe como é. Tem aquela fama de mulherengo, né? Então, eu sendo uma moça assim, até certo ponto de uma boa aparência, era normal os caminhoneiros olharem para mim, não apenas para mim, mas para as outras meninas que trabalhavam ali na transportadora. Só que dessa vez, não sei explicar, foi diferente. Tanto que ficamos ali naquela paquera, aquele tempo todo do almoço. Eu não sabia nada sobre ele, nem mesmo o seu nome. Até porque era a primeira vez que a gente se via. A única coisa que eu sabia é que era caminhoneiro. E só soube disso porque ele estava na sala do Fábio, fazendo acerto da viagem. Ele terminou de almoçar, saiu lá para fora, mas eu sinceramente não imaginei que ele fosse ficar me esperando. Assim que saí do refeitório, o vi caminhando na minha direção. Se aproximou, assim, com um sorriso. Tudo bom? É Débora teu nome, né?
É, Débora. Pois então, eu perguntei pro Fábio. Tudo bom? Tudo bem. E você? Como se chama? Ele falou que era mineiro. Nem precisava dizer. Porque, sabe aquelas expressões assim, que você ouve o mineiro falar? Foi a primeira coisa que eu notei. Sua família era de Betim, mas ele tinha uma tia que morava em Colombo. E era justamente ali que ficava hospedado quando estava aqui na região de Curitiba. Quis saber a minha ficha completa, inclusive se eu tinha namorado. E quando falei que não tinha, que era solteira, já estava sozinha já fazia algum tempo, ele sorriu assim mais abertamente. Depois falou: posso te falar uma coisa? Você é linda demais. O que você acha da gente marcar alguma coisa para depois do serviço? Sei lá, a gente pode conversar mais, com mais calma, se conhecer melhor. Falei que por mim, tudo bem. Até porque não tinha nenhum compromisso. E ele então falou que ia ficar me esperando ali, na portaria, depois das 6 horas. Eu nunca tinha me envolvido com ninguém assim do meu trabalho. Pelo menos não até aquele momento. Mas sei lá, a verdade é que o Sérgio mexeu demais comigo, desde o primeiro instante. Me senti atraída por ele, não sei explicar. Aquele seu jeito de olhar me fazia estremecer. Era uma mistura, assim, de malícia e, ao mesmo tempo, de inocência. No fim do dia, ele estava me esperando do lado de fora da empresa. A gente acabou pegando o ônibus até o centro e entramos numa lanchonete ali mesmo, pertinho do terminal do Guadalupe. E olha, desde o começo, ele deu mostras de que estava interessado em mim. E eu não nego. Também estava me sentindo atraída. Tanto é que acabamos trocando um beijo logo que pegamos aquela mesa. Aí ele já puxou sua cadeira para perto da minha, começou a se aproximar, a sorrir. No decorrer da conversa, ele me contou que também era solteiro, que na sua profissão era muito complicado levar um relacionamento sério com alguém, porque vivia na estrada. Mas aí ficou me olhando assim, bem sério, mas olhando assim no fundo dos meus olhos, como se estivesse, sei lá, escolhendo as palavras. E falou aquela frase: se bem que chega uma hora que a gente quer um pouco de sossego, né? Um canto para ficar. Uma mulher cheirosa, uma família. Falou aquilo e me deu outro beijo. Aquela foi apenas a primeira vez que a gente ficou junto. Como o seu caminhão estava passando por uma revisão, ele acabou ficando em Curitiba 2 semanas e acabamos ficando juntos praticamente todos os dias. E no fim, eu acabei me acostumando tanto com os seus carinhos. E quando ele seguiu viagem novamente, só eu sei como que me senti. Deu um aperto no peito, um vazio. Naturalmente que outros funcionários viram a gente junto. E teve uma colega ali do meu setor que inclusive me perguntou um dia: então, Débora, você e aquele caminhoneiro é coisa séria? Olha, aquela era uma pergunta que nem eu mesma sabia responder. Tínhamos ficado juntos, mas nunca chegamos a conversar assim sobre isso. Ele tinha pego uma carga para a região de São Paulo e de lá, certamente pegaria outra para o Nordeste, que era o trecho que ele mais costumava fazer. E foi através de mensagens que a gente começou a conversar. Ele sempre mandava fotos dos lugares onde passava e me escrevia cada elogio, cada frase bonita, que estava pensando em mim, morrendo de saudade, não via a hora de voltar a Curitiba para a gente poder se ver de novo. Eu morria de ciúmes. Ficava com a cabeça cheia de maus pensamentos, porque escutava cada coisa ali na empresa, principalmente
a respeito dos caminhoneiros. Sabe aquelas coisas que todo mundo fala? Que eles se envolviam com um monte de mulheres por todas as cidades por onde passavam. Tinha alguns, inclusive, que tinham mais de uma família, uma em cada cidade. E sabe, eu pensava nessas coisas e ficava com o coração apertado. Meu Deus, como que eu imaginei que fosse passar por isso? Nunca na vida. Aliás, desde que comecei a trabalhar ali, naquela transportadora, que eu tinha jurado a mim mesma que jamais me envolveria seriamente com o caminhoneiro, justamente para não ter de passar por aquele tipo de situação. Não sabia ao certo o que estava sentindo por ele. Só sei que ficava tão feliz quando ele mandava alguma mensagem, escrevia aquelas frases bonitas. Sentia tanta saudade, tanta vontade de vê-lo de novo. Só que os meses foram passando e o nosso contato se resumiu àquelas mensagens que a gente trocava. Somente depois de 7 meses é que a gente voltou a se ver. Eu nem acreditei quando ele me contou que estava vindo para cá. E quando finalmente nos encontramos, olha, foi uma explosão de sentimentos. Eu nunca senti emoções tão fortes, meu coração batendo tão forte no peito. Acabamos passando aquela noite toda juntos. E se antes eu ainda não tinha certeza, desta vez não tive como negar a mim mesma que estava completamente apaixonada. Para o meu coração bater daquele jeito, só mesmo sendo paixão. Ele ficou quase uma semana aqui em Curitiba. E ficamos juntos todos os dias. E dessa vez, depois ele pegou uma carga para Canoas, no Rio Grande do Sul. Dessa vez não fiquei com o coração tão apertado, porque sabia que na volta ele passaria por aqui de novo, antes de seguir viagem até São Paulo. O problema foi que na volta, é uma coisa que a gente nunca espera, né? Mas ele acabou se envolvendo num acidente na região da Serra. E o problema, sabe, foi feio. O acidente foi realmente muito feio. Tombou o caminhão numa curva. Inclusive tinha outros carros envolvidos naquela tragédia. Eu soube ali mesmo, pelo pessoal da empresa. Imagina o estado de nervos em que eu fiquei. Principalmente quando eu soube que ele tinha se machucado. Estava internado num hospital. Achei tão esquisito porque, desde que começamos a ficar juntos, eu nunca tinha me preocupado com esse tipo de coisa. Que ele pudesse se envolver em algum acidente na estrada. Minha única preocupação, na verdade, era com o fato de ele poder se envolver com outras mulheres. Eu me atormentava só de pensar nisso, mesmo a gente não tendo nada sério um com o outro. Juro, quase comprei uma passagem até a cidade onde ele estava, só para vê-lo. Mas aí eu soube, pela pessoa ali da firma, que tinha ficado responsável pelo caso dele, que logo ele receberia alta. Foi só por isso que eu resolvi esperar. E dali a alguns dias, ele realmente teve alta e ficou parado ali na casa da tia. Inclusive, ele mesmo me mandou uma mensagem dizendo que iria terminar de se recuperar ali na casa dela e que quando desse, me ligaria para a gente marcar de se ver. E eu, naturalmente, que fiquei esperando ansiosa. Só que os dias foram passando e nada. De tão ansiosa que eu estava, acabei conseguindo com o RH da empresa o endereço da casa da tia dele, em Colombo. Eu precisava saber como ele estava. Ele tinha quebrado uma perna no acidente e já fazia 2 dias que não mandava mensagem nenhuma.
Eu estava tão preocupado aí, também morrendo de saudade. Queria vê-lo a todo custo. No sábado, eu trabalhava até o meio-dia. Mandei 2 mensagens para ele, mas como ele não respondeu, acabei pegando o ônibus e indo parar no terminal do Maracanã. Dali, chamei um carro de aplicativo, até porque não conhecia nada naquela região, e fui até o endereço. Bati palmas, lá na frente do portão. Logo uma senhora saiu na porta. Lembro que eu perguntei: boa tarde, é aqui que mora a dona Inês, tia do Sérgio, caminhoneiro? Sim, sou eu mesma. Você é quem? Então, eu sou a Débora. Eu trabalho lá na mesma transportadora. Será que eu podia falar com ele? Ela pediu que eu esperasse um pouco, que abri o portão. Aí já foi me contando que ele estava melhor, que inclusive estava pensando em voltar para Betim. E antes que eu fizesse algum comentário, ela ainda fez aquele acréscimo. A Gisele veio para cá assim que soube do acidente. Aí ele já vai aproveitar e voltar com ela. Eu escutei aquilo e pensei naquele nome, Gisele. Sei lá, podia ser alguma parente ou... Mas juro que já senti aquele friozinho na barriga. E foi aí, assim que entramos por aquela porta, a mulher ali do meu lado, me pedindo para entrar e falando. A filhinha dele ficou lá e a Gisele está preocupada com a menina. Filhinha deles? Mas deles quem? Ué, do Sérgio e da Gisele. Aliás, ela está ali no quarto com ele. Vem. Minhas pernas amoleceram de uma hora para outra. Quando ouvi aquilo, aquela frase que para mim parecia uma sentença de morte, não sei como não desabei no chão. Será que eu tinha ouvido direito, meu Deus? Ela falou, filhinha deles. Lembro que chegamos diante da porta e a mulher já foi anunciando. Oi, Sérgio, tem uma colega tua da transportadora que veio te fazer uma visita. Assim que coloquei minha cara na porta do quarto, chegou até me dar uma tontura. Ele estava deitado na cama, a perna realmente engessada, e do seu lado estava aquela mulher, também deitada, a seu lado. Os dois assistindo televisão. Quando esse homem me viu ali na porta, antes mesmo que aquela mulher me anunciasse, ele ficou branco. Se ajeitou como pôde ali na cama. A mulher a seu lado também foi se levantando, me olhando com aquela cara esquisita, enquanto a minha voz saiu meio estrangulada. Oi, Sérgio, tudo bom? Ele respondeu, falou meu nome, mas eu quase não o consegui escutar. Nisso, a tal da Gisele veio assim, na minha direção, me encarando, bem desconfiada. Eu sou esposa dele. Você trabalha lá, na transportadora? É. Na verdade, somos colegas. Né, Sérgio? Ele não fez nenhum comentário. Eu, sinceramente, nessas alturas, não sei como consegui me controlar. Porque foi algo que eu, juro por Deus, jamais poderia imaginar. Olha, eu podia ter armado a maior cena. Eu podia ter feito a caveira dele. Mas achei melhor ficar na minha. Ele tinha mentido para mim.
Tinha falado que era solteiro. Tinha uma esposa. E até uma filha tinha com ela. Ele nunca me falou de filha nenhuma. Só que em vez de cobrar alguma coisa, armar um circo ali naquele quarto, achei melhor que éramos apenas 2 colegas de trabalho. Fiquei olhando pro rosto dele assim, sei lá, esperando o quê? Como que perguntando por telepatia que palhaçada era aquela que ele tinha armado. E mesmo eu não tendo armado nenhuma cena, senti que aquela mulher ficou desconfiada. Já o Sérgio continuou pálido e depois chegou a baixar os olhos. Olha, eu daria tudo para saber o que ele estava pensando naquela hora. Quando a dona Inês me ofereceu um café, eu agradeci, mas falei que não precisava, que inclusive já estava de saída. Só tinha mesmo dado uma passada para saber como o meu colega estava de saúde. Quando fui me despedir dele, até esqueci que sua esposa estava ali do lado. Me abaixei assim um pouco, coloquei a mão no seu ombro. Se cuida, viu, Sérgio? Aliás, dá um jeitinho de passar lá na firma, antes de ir embora, para se despedir do pessoal. Tá todo mundo preocupado com você, viu? Repito, não sei como consegui manter o controle, porque eu juro, eu estava a ponto de explodir. Somente depois que saí daquela casa, quando botei os pés na rua, é que desmoronei. Comecei a chorar de um modo tão compulsivo que, juro, pensei que nunca mais fosse conseguir parar. O pior é que eu não podia cobrar nada dele. Nunca tínhamos sequer conversado sobre relacionamento sério. Na prática, éramos o quê um do outro? Nada. Ele apenas estava fazendo comigo aquilo que devia fazer em todas as cidades por onde passava. Arrumava alguém para suprir suas carências, sua solidão, e a pessoa servia para aquilo. Agi feito uma adolescente. E eu digo isso porque me deixei iludir. Tínhamos ficado juntos aquela primeira vez, quando ele esteve na firma para fazer o acerto das viagens. Depois ficamos 7 meses distantes um do outro, ele viajando para lá e para cá, e só depois ficamos juntos de novo, até que ele sofreu aquele acidente. Nem dava para dizer que tínhamos uma história. E foi justamente por isso que, em vez de armar uma cena, até arruinar o seu casamento, preferi ficar na minha, fazer de conta que não tínhamos nada um com o outro. Sabe Deus o que aquela mulher poderia fazer comigo se eu falasse que tinha deitado com o seu marido. Fiquei esperando que ele passasse na firma, me procurasse para a gente pelo menos conversar, mas não. Nem mesmo uma singela mensagem ele mandou. Nada. E olha que eu mandei várias para ele. Numa delas, inclusive, fui até irônica. Quer dizer, então, que você tem uma esposa e uma filha, Sérgio? Eu era o quê na tua vida, então? Tua amante? Quantas amantes você tem por esse Brasil? Ele naturalmente não respondeu. Visualizou a mensagem, mas não deu a mínima. Sabe, às vezes eu penso que, sei lá, deveria ter armado um escândalo naquele dia, contado para a mulher dele que estávamos envolvidos, para ele aprender a não brincar com os sentimentos de uma mulher. Mas agora é tarde. Não fiz na hora da oportunidade, agora é que não vou fazer. Até porque, de que adiantaria? O problema é que o tempo passa e eu não consigo esquecer desse homem. Sofro quando eu penso nele.
em tudo o que aconteceu, que na verdade foi tão pouco. No modo ridículo como descobri que ele tinha uma família lá em Betim. Alguns meses depois, ele voltou à firma ali outra vez. Eu até esperei para ver se ele vinha falar comigo. Só que isso mais uma vez não aconteceu. E como ele não me procurou, resolvi também não ir atrás. Porque eu ficaria rastejando atrás de alguém que não está nem aí comigo. Tudo bem que ele nunca prometeu nada, que nunca chegamos a conversar sobre relacionamento, namoro sério, mas ele mentiu para mim quando disse que era solteiro. Falou, inclusive, que nem tinha tempo para pensar nessas coisas, porque sua vida era uma correria. Ele mentiu e eu caí feito uma idiota. Caí na conversinha mais manjada do mundo. Me iludi, me apaixonei e tudo para quê? Para quebrar a cara. Às vezes, eu me pergunto, será que uma mulher da minha idade, não que eu tenha assim grandes experiências, mas, sei lá, não sou mais uma menina. Será que uma mulher como eu tem o direito de acreditar em conversa enfiada de homem? Será, meu Deus? E nessas horas, eu mesma respondo que não. Não tenho mais idade e também não tenho mais cara para entrar nesse tipo de situação. Não sou mais uma menina, nem mesmo uma adolescente. Se entrei e quebrei a cara, culpa minha, só minha e de mais ninguém. De modo que me estrepei, bati com a cara no chão. Bem feito, bem feito, bem feito para mim. E na próxima segunda-feira, 11 da manhã, não perca. Olha, ela perdeu a cor quando me viu, enquanto o cara me encarou. Depois olhou assim para Luciane e perguntou, quem é esse cara, Luciane? E por que ele está falando assim com você? Respondi no lugar dela. E falei aquilo que me veio na cabeça, sem pensar. Eu sou o namorado dela. Por quê? Ela se enfezou quando eu falei aquilo. Mas que namorado? Ficou louco, Dair? O que você está fazendo aqui? Pelo amor de Deus, vai embora. Enquanto isso, o sujeito continuou exigindo uma explicação, querendo saber quem eu era. Do que ela falou aquilo, destruindo completamente o meu mundo. Esse cara é um louco que trabalha lá perto do meu serviço e que não larga do meu pé. Bem ali do lado de onde eu trabalhava, tinha um sacolão de frutas e verduras. E era ali que a Luciane trabalhava como operadora de caixa. Um dia eu inventei de dar uma passada para comprar algumas coisas. Minha colega de trabalho disse que só comprava naquele lugar. Os preços eram em conta, as frutas eram fresquinhas e eu resolvi dar uma conferida. E foi ali que me deparei com aquele anjo em forma de mulher. Lembro que eu escolhi os produtos e quando fui passar no caixa, enquanto ela fazia o registro, foi inevitável reparar no seu jeitinho. Séria. Sabe aquela pessoa assim, concentrada no que está fazendo? Só que teve um momento em que ela levantou os olhos e a gente se olhou tão fixamente um para o outro. E nessa hora ela esboçou assim um sorriso, me fazendo até estremecer. Se séria, ela já era bonita, imagina então sorrindo. Acho que não preciso nem dizer que acabei me tornando cliente daquele sacolão. Eu costumava comprar frutas e verduras num mercadinho que ficava ali perto. Na verdade, era mais a minha mãe que comprava. Só que passei a frequentar aquele sacolão uma vez por semana. Tudo por causa daquela moça. Um dia, criei coragem e perguntei o seu nome assim como quem não quer nada. E ela falou com aquela vozinha tão adocicada que se chamava Luciane. A verdade é que me encantei por ela. Era simplesmente linda demais. E com o passar do tempo, e até pelo fato de eu estar sempre ali,
a gente acabou se aproximando um pouco. Quer dizer, nem sei se dá para chamar aquele pouco tempo que passamos juntos de aproximação. Eu escolhia alguns produtos, ela registrava ali no caixa e eu ficava puxando conversa. Descobri, por exemplo, que ela morava num bairro ali perto. Começava a trabalhar às 9 horas da manhã e saía às 6 horas da tarde. Nosso expediente terminava mais ou menos no mesmo horário. E um dia, eu aproveitei e saí até um pouquinho mais cedo e fiquei ali esperando. E assim que ela saiu do sacolão para ir embora, eu fui atrás. Me aproximei já falando. Chega por hoje? Nossa, que susto! Quer me matar do coração? Ela se assustou. E pela cara que fez, se assustou mesmo. Pedi desculpas, disse que não tinha sido a minha intenção assustá-la. Aí perguntei se ela estava indo para o ponto. Ela falou que sim. E eu quis saber se podia acompanhá-la. Ela me olhou assim com uma certa desconfiança, mas não falou nada. Nem que sim, nem que não. Eu continuei caminhando a seu lado, puxando conversa. E quando chegamos no ponto, tive coragem, não sei de onde, e fiz aquela pergunta, que na verdade eu já estava querendo fazer há muito tempo. Desculpa a minha curiosidade, Luciana, eu sei que nem é da minha conta, mas... Você tem namorado? Não, não tenho não. Mas por que você quer saber? Por quê? Ah, sei lá, tava aqui pensando em te convidar qualquer dia pra gente sair pra algum lugar. Ela fez uma carinha de pensativa e finalmente falou, para minha alegria, que até podia ser, que só ia depender do dia, do horário, mas que depois a gente combinaria. Olha, eu fiquei tão feliz naquela hora. Dali a pouco chegou o seu ônibus, a gente se despediu, ela entrou e eu fiquei ali, fazendo planos. Na verdade, eu não esperava que ela respondesse de modo afirmativo. Foi até uma surpresa para mim. Mas o fato de saber que ela não tinha namorado me deixou muito animado. Para encurtar a conversa, no sábado, combinamos de tomar alguma coisa numa lanchonete que ficava ali mesmo no bairro. Eu trabalhava até meio-dia de sábado, mas ela só saía de tardezinha. Então combinamos de nos encontrarmos ali, na frente do sacolão, na hora em que ela saía. Não perca, é na próxima segunda-feira, 11 da manhã, na íntegra, a emocionante história de Odair e Luciane em mais uma edição de A Força do Amor.